Bom, a partir daí nós temos a formação da representação. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso, mas eu queria falar um pouco sobre as operações sobre essas representações sobre símbolos e sobre signos, rapidamente. Piaget, assim como a corrente francesa linguística, principalmente Saussure, diferencia símbolo e signo, onde símbolo você vai ter um significante, algo que é usado para significar algo. Então, se eu pego isso daqui e faço como se fosse um avião, esse objeto é o meu significante, o avião que eu estou imitando, ou que eu estarei imitando, é o significado atribuído a isso. Isso, no caso, é um símbolo. Por quê? Tem características parecidas com o avião. É comprido, ele está no espaço, eu posso deslocar. Diferente do signo. O signo, por exemplo, como o nome estojo, para isso, por que estojo? Poderia ser outro nome. Eu não lembro estojo em inglês, mas poderia falar bag, já que está aqui. Ou seja, esse significante, a palavra que eu vou usar para atribuir esse significado, ou a palavra avião, já que eu estava imitando o avião, que eu vou atribuir ao próprio avião, ela não tem nada a ver com um avião. Então, isso é o que se chama de signo, diferente do símbolo, que o significante guarda uma semelhança com o significado. E um dos importantes símbolos estudados por Piaget é a imagem mental. O que é imagem mental? Se eu falar para vocês, por exemplo, onde é que está a chave da casa de vocês agora? Então vocês vão imaginar, você imagina a forma dela, a textura dela, que ela tem ponta. Quer dizer, esse conjunto de sensações que tem esses aspectos sensíveis nela, faz parte da imagem mental. Mas não é tanto esse aspecto sensível que é o que eu quero trazer aqui, mas a possibilidade de operar sobre essas imagens. Então, se eu falar para vocês o seguinte, imaginem um quadrado. Agora, peguem dois cantos opostos desse quadrado. Liguem, então, um canto com outro canto. Você vai ter a formação de duas figuras idênticas. Que figura é essa? Sim. Dois triângulos. Ou seja, veja que ninguém fez desenho, ninguém agiu motoramente para fazer isso. A gente só consegue responder essa questão porque a gente está agindo sobre essas representações que são a imagem mental. E a característica do período operatório concreto é exatamente essa da criança conseguir operar, agir internamente sobre essas representações simbólicas. Permite ela passar um filmezinho, ela vai pegando cada uma das imagens, então ela pode imaginar agora o movimento de um avião, tendo essa possibilidade do filminho, imaginar mais em detalhes esse desenvolvimento. E por fim, no período formal ou hipotético dedutivo, que é a adolescência, a criança consegue operar sobre signos e não só apenas sobre símbolos. Aí ela consegue operar sobre hipótese. E isso abre para ela o mundo dos possíveis. Então é por isso, uma das causas, que o adolescente vive tanto no mundo dos possíveis. Tudo é possível. E ele tem razão, num certo sentido. Agora, é porque ele não tem os constraints, os constrangimentos, usar o desses termos, da vida para mostrar para ele que nem tudo é possível, nem tudo aquilo que ele imagina através dos seus signos, das suas hipóteses, são possíveis. Mas isso permite o conhecimento matemático no seu mais alto grau, apesar que o número já é conhecido no período operatório concreto, a criança já trabalha com o número, já diz que existem infinitos números, já faz seriações, classificações. Então, o período operatório completo, essas operações sobre símbolos, o filme. Então, chegamos ao juízo moral. Então, como é que se forma o juízo moral na criança? Eu ia trazer uns pedaços para a gente ler, mas vamos primeiro situar a obra. Primeiro, ela é sobre psicologia da moral ou psicologia da ética, no sentido da palestra do Pink. Então, Piaget não quer prescrever leis éticas ou moral ou encontrar. Não, ele quer estudar o que é necessário para que o indivíduo, vamos assim dizer, se comporte eticamente, na verdade, que julgue eternamente, crie juízos éticos, juízo do sujeito predicado. Então, como se constitui essa estrutura que permite a ele fazer juízos éticos
vamos dizer assim, num certo sentido, meio que independente das possíveis éticas. Não é bem assim, mas a ideia é essa. Então, da mesma forma que os experimentos de cérebro mostraram quais estruturas cerebrais teriam que estar presentes para que se dê os comportamentos éticos ou fazer o comportamento ético, é nesse prisma que ele está estudando a ética e a moral. Ele é apenas um dentre os mais de 60 livros que o Piaget escreveu. Os artigos eu não sei, não fui atrás, mas pelo menos... Então não é um tema que ele abordou e voltou depois como os outros. Não, é um tema que ele, num certo sentido, deu um certo fecho, e como ele estava mais interessado na teoria do conhecimento, ele não voltou mais a tratar do tema, mas eu acho que é um livro que tem bastante coisas a dizer para a gente, né? E nesse livro, então, ele busca estabelecer as condições necessárias para que sejam realizados juízos morais. E eu acho que a moral da história, se eu posso resumir em meus 4 minutos, é que a criança passa por uma fase onde você tem a coação adulta. Quer dizer, não é ela quem determina, a ação dela é determinada pelo medo do adulto ou pela recompensa que ela vai ter, né? Então existe aí uma relação assimétrica de coação de alguém para com a criança. Não é porque é criança, você pode ter um conjunto de adultos, por exemplo, no exército, né, militar, onde você tem relações de coação, né? E aí você teria uma heteronomia, no sentido de que a ação do sujeito vem de fora e não dele, né? Em especial, nessa fase, ocorre o que a gente chama de realismo moral. Se você pergunta para essas crianças por que, por exemplo, e ele faz um estudo inicial, que é o que a gente estudou até agora no grupo, sobre o jogo de bolinha de gude. Por que o jogo de bolinha de gude? Porque isso estabelece uma ética entre as crianças. Então a ideia é estudar essa ética que se estabelece no jogo, para a partir daí avaliar a própria ética como um conjunto de regras, né? Há um realismo moral no sentido que as crianças, você pergunta para ela, por que se joga assim? Porque isso é dos antepassados, Deus fez assim, né? Ou seja, tem essa característica mística ligada à regra como se ela fosse algo absoluto. No período operatório concreto e no operatório formal, com o surgimento das operações, daqueles filminhos, a criança consegue imaginar o outro como um par junto com ela mesma. Então, quando ela vai jogar, não é que as regras estão estabelecidas desde sempre. Elas podem estabelecer a regra do jogo que vai ser feito, né? E o que elas buscam? Que essa regra seja simétrica. O que vale para mim, vale para ele, né? Então, ou seja, essa universalidade dos pares está estabelecida quando se estabelecem essas regras. E quem que está estabelecendo? Os próprios sujeitos que estão ali estabelecendo o jogo. Da mesma forma que, vamos dizer, se a gente vai estabelecer uma certa ação moral de como a gente vai agir, a gente vai estabelecer essas regras, né? E nesse sentido surge uma autonomia, porque é o sujeito quem está se dando essas regras e a seguir essas regras, né? Há uma moral da cooperação, não uma moral da coação, e surge uma noção de justiça com essa noção de equidade. Para terminar, eu queria então voltar no que estaria, uma das coisas que estaria relacionada a esse tema que foi tocado pelo Pinho, um pouco pela Mariana, que é a história do imperativo categórico, né? E eu queria trazer um pouco para essa nossa discussão o seguinte: a forma com que eu entendo, como Kant define toda essa história, é a seguinte: entre uma moral objetiva, está errado aí, né, versus uma moral subjetiva, que depende de cada um. Então, se eu definisse que o objetivo da moral é felicidade, felicidade para quem? Né? Felicidade para Sócrates é morrer em nome das coisas que ele acredita, né? Felicidade, sei lá, para o Galileu. Ele não morreu já, né? Ou pro Sancho Panza e o Don Quixote. A felicidade do Don Quixote era lutar contra os moinhos, que na verdade para ele era dragões, é isso? Gigantes, isso. Então, como estabelecer uma moral fundada em cima da felicidade? A história é conseguir estabelecer uma moral objetiva. Objetivo no seguinte, que ela não vai depender dos nossos gostos particulares, né?
E o que estaria então pressuposto, ao meu ver, é um sistema de agentes que podem agir segundo algumas regras estabelecidas por eles mesmos, não é por nós mesmos, por eles mesmos, né? Mas certo, é por nós. Algumas, não precisa ser todas, né? Se você está supondo que o sujeito pode agir-se, porque senão não tem como ser moral. Se não dá para a gente estabelecer regra que a gente vai seguir, se isso não é regra do nosso comportamento, não existe conjunto possível, né, de regras, portanto nenhuma moral sobre regras, né? E aí então ele formula o imperativo categórico que eu dei, 3 formulações aí da fundamentação da metafísica dos costumes. Age apenas segundo uma máxima, né, segundo um objetivo, tal que possas ao mesmo tempo querer que ela se torne lei universal, né? Ou seja, isso é a própria condição de constituição do sistema ético. Porque se as leis que podem conviver nesse sistema ético é aquele que todos os agentes vão poder fazer. Senão ela não vai ser, vamos dizer, o sistema não vai ser equânime, né? E você não vai ter o que sustenta esse sistema. Age como se a máxima da atuação se devesse tornar pela tua vontade lei universal da natureza. Bem mesma coisa. Age de tal maneira que uses a humanidade. Por que a humanidade? Porque, a princípio, naquilo que o Kant está discutindo, os homens seriam aqueles capazes de agir segundo essas regras que eles mesmos estabeleceram para eles. Então, que uses a humanidade, tanto em sua pessoa como na pessoa de outro qualquer, sempre simultaneamente como um fim, e nunca simplesmente como um meio. Você não pode usar os outros para atingir alguma coisa que você quer. Não! Eles são constituintes do próprio sistema moral. Você não pode ir excluindo. Todos têm que ter peso, todos têm que ter dignidade e não valor. Não pode trocar por outra coisa. Eles têm que ser mantidos. O que, diga-se de passagem, a nossa sociedade não faz, né? Tem tanta gente morrendo por aí, né? E a gente, vamos dizer, a maioria não está nem aí, né, para isso, né? Tem tanta gente sendo tratado mal nos hospitais, etc. E a comunidade não se une nesse sentido. Aí você vai falar assim, bom, então ninguém faz o imperativo categórico? A questão é, ninguém precisa fazê-lo. Ele está tentando buscar o fundamento dessa moralidade, o norte, que mostra para a gente como constituir essa comunidade ideal. Se alguém não faz ou não, é culpa daqueles que estão ali e que não encarnam isso, não trazem isso para a realidade. Mas supomos por princípio que todos somos capazes de fazê-lo, senão a moralidade não tem sentido. Então isso é uma utilização do sujeito. É ele que tem que me perguntar se a minha ação foi moralmente boa, segundo o imperativo ou não. Por exemplo, se matar é ruim? Depende, se eu estou desgostoso da minha vida, não, tem que mudar muita preguiça, eu perdi tudo, eu não quero saber, eu vou me matar. Pode ser isso como ruim, já que eu não estou dando dignidade à minha pessoa. O Sócrates se matou, então a ação dele foi ruim? Não, ele passa o começo do texto onde ele conta sobre o suicídio, dizendo que a alma é imortal, tentando mostrar que ele sabe, ou está convencido de que a alma é imortal. Então a ação dele, para ele, que é mais do que seguir o que apenas fala, dar exemplo para o ser humano de que isso é possível, é uma ação moralmente boa para ele. É ele quem tem que julgá-la. Então, é cada um de nós que tem que julgar se aquilo que eu fiz, eu estou agindo pela comunidade, pela universalidade, ou se eu estou agindo egoisticamente, segundo meus interesses próprios. Quer dizer, é isso que dá como fundamento dessa moralidade, né? Vejam que o próprio Kant diz que esse fundamento da moral não foi feito por ele, né? Você tem aí a lei de ouro, já estou terminando, o último slide. A lei de ouro, né, que foi estabelecido já por outros que passaram pela terra, né? Seja por Confúcio, aquilo que desejas para ti também não faças às outras pessoas. Rabi Hiller, não faças aos outros o que não queres que te façam. Jesus Cristo, tudo o que vocês quiserem que as pessoas façam a vocês, façam também a elas, né? Esse é o fundamento que está ali debaixo dessa moralidade do dever ser. É isso. Obrigado.